Yeah. Boa tarde, tudo bom? Como estão vocês? Eu estou ótima. Esse sábado à tarde maravilhoso. Estamos aqui com mais um J-Movie Podcast. Mas pense aí, você faz um excelente serviço. Faz aquela unha de gel maravilhosa. Ou melhor, você já tem até clientes, porque todo mundo viu quão bonito fica o seu serviço e está querendo te contratar. E aí, como é que você vai dar esse preço, hein? Você também pode fazer aquele bolo delicioso, uma cobertura divina, aquele sabor inigualável. Mais uma vez, como você vai dar um preço? Porque as pessoas estão pedindo, começaram a pedir. Foram lá em algum evento que você fez aquele bolo de presente para uma pessoa, só que todo mundo experimentou, achou maravilhoso e sempre vai querer aquela indicação. Como é que você vai dar o preço? De uma forma que não seja fora do mercado, não fique nem caro demais, não fique barato demais, e valorize aquele trabalho que você efetua. Ainda outra coisa, você produz uma lingerie, um biquíni, olha o verãozão chegando, você tem um maquinário, você faz biquíni, começou fazendo com as suas amigas, o seu mesmo, todo mundo viu e gostou. Como é que você vai dar um preço adequado àquela sua moda praia? Pense aí. Pois bem, isso acontece com muitos de nós no mundo do empreendedor. E é por isso que hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Você sabia que existem estratégias específicas para definir um preço de venda? Olha que legal! Como é que nós podemos fazer isso? Eu sou Mima Coelho e estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês no nosso J-Move Podcast. E o nosso tema de hoje é: saiba como fazer uma gestão estratégica de preço de venda. Interessante, não é? Vamos conversar bastante hoje à tarde, aprender, trocar ideias. Nos siga, não esqueça, aí no nosso canal do YouTube, o J-Move Podcast. Siga, comente. Nossos assistentes estão de olho. Façam perguntas que nós vamos responder aqui ao vivo. Mande lá sua pergunta ou algum fato interessante que aconteceu com você que nós vamos comentar. Com certeza estamos aqui com nossos ouvidos atentos. Porque no podcast nós conversamos, nós aprendemos, nós trocamos sempre ideias. Fique conosco, porque vamos aprender hoje muito mais sobre precificação. E você, Nuzia, como é que está? Estou muito bem. Legal agora que começamos o nosso J-Movie Podcast, né? Bom, essa semana nós tivemos algumas datas importantes. Nós tivemos o 14 de novembro, que é o Dia do Bandeirante. Tivemos também o dia 15 de novembro, que é o Dia da Proclamação da República, que começou desde 1889, junto com o dia 19 de novembro, que é hoje, que é o Dia da Bandeira. Foi criado também em 1889, com a nossa primeira bandeira republicana, que usamos até hoje. E não podemos deixar de falar, gente, de amanhã, que vai ser o quê? O início da nossa Copa do Mundo aí, no Catar. Nosso Brasil aí, vamos ver, vamos trazer aí esse troféu para casa aqui pro Brasil. Opa! É muito importante falar sobre isso. Eu sou Jefferina Leite, analista de negócios. Estou aqui com vocês mais uma vez chamando para que todos se inscrevam no nosso canal do YouTube, do J-Move Podcast, também que participem lá de nossas plataformas como o Instagram, LinkedIn, nos ouçam no Deezer, no Google Podcast, no Spotify. Então, todos vocês aí. E mais uma vez falar, poxa, que assunto maravilhoso isso, estratégia de preço. Menina, olha, eu mesmo faço crochê. Várias pessoas usam, eu faço um desse para vender, mas eu não sei dar preço. O tempo que eu passo fazendo ponto a ponto, eu acho que não tem valor que pague esse meu tempo. Então, eu não sei dar preço, tanto que eu faço, não para vender, eu só faço o hobby. Então, estratégia de preço, Gima. Como é que é isso? Na verdade, você faz por amor, né? Porque não chega nem a ser por hobby.
Porque eu sei de um chale que você fez com a minha mãe, que ela, quando usa, todo mundo fica perdido naquele chale. De E ela, minha filha que fez, né? Então, é o orgulho. Então, realmente, esse produto também, quando é manufaturado, tem muito essa questão delicada, né? O industrializado para o manufaturado. O artesanal. O artesanal, isso. E também qual é o limiar, né? Entre uma coisa que você... que geralmente começa em pequena escala. E aí vai crescendo, como é que você vai classificar? E o produto já dá essa dificuldade quanto mais serviço. Isso, e me corrija se eu não estou errada, os profissionais de estética, maquiagem, por exemplo, né, os cabeleireiros, as pessoas que trabalham muito também nessa parte, fisioterapia. Fisioterapia também é um serviço assim muito importante. Eu amo, né, fazer fisioterapia, porque eu acho que isso, massagem. Às vezes você está lá com uma dor, com uma coisa, você não precisa estar com remédios, injeções, você faz lá uma manobra lá com o fisioterapeuta e acabou. Já fica bom. Então, assim, eu realmente, eu amo fisioterapia. Mas aí você pensa, é uma coisa complicada. O profissional educador físico vai fazer aquela aula de funcional muito massa. E aí, como dá o preço, né? É uma equipe, é individual e tal, não sei o quê. Realmente, essa questão da precificação nos deixa muitas vezes perplexos. Por quê? O que é o mercado? A pessoa fica assim, meu Deus, o que é o mercado financeiro? É o local? É o regional? Nada disso, não tem nada a ver. Agora é o digital. Mas meu produto digital, sim. E como dá o preço do digital? Então, realmente, são muitas dúvidas que estão ali na questão do preço. Por quê? O seu lucro virá na mesa do preço. Porque, na verdade, quando a gente fala em preço, vem muitas coisas. Eu sei palavras soltas. Realmente, hoje eu espero aqui juntar essas palavras, essas dicas. Vocês sabem que eu sou a mulher das dicas, que eu vou juntando, eu vou anotando. Porque na minha mente vem o que eu gastei, o tempo, aqueles insumos para fazer o produto, o lucro, né, o custo, e aí vem aquela sopa de letrinhas na minha mente, eu vou misturando tudo, gente, eu fico meio atrapalhado. Mas, realmente, só um convidado inspirador, que é o professor Mário Lopes, que vai nos ajudar a entender tudo isso. Por quê? Porque o professor Mário, ele é contador, ele é especialista em contabilidade gerencial, mestre em contabilidade, professor universitário e realmente muito influente, muito ativo nessa área de custos. E é com ele que nós vamos falar hoje. Tudo bem, Mário? Como é que está você? Tudo ótimo. Primeiramente, agradecer o convite. É uma satisfação muito grande estar aqui na JMove Podcast, porque nesse momento, além da satisfação de estar aqui conversando com vocês, a gente vai poder levar um pouco mais de conhecimento aos empreendedores que são um dos públicos-alvos de vocês, não é? Então, é uma satisfação muito grande. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e espero, tenho certeza, que vai ser uma tarde aí, uma conversa muito produtiva, muito rica e com certeza a gente vai contribuir para o fortalecimento aí de empresas, crescimento de empresas, de empreendedores, de realização de sonhos. Com certeza, pois é. Então, muito interessante que Mário já falou com a gente, não esquecendo que nós falamos aqui no nosso podcast sobre o mundo do empreendedor. Já trouxemos vários assuntos. Nos sigam aí no YouTube, vocês vão ver os outros podcasts que nós tivemos. Falamos sobre assuntos interessantes e variados. Alguns como empresa familiar, empreender sem dinheiro, como empreender sem dinheiro. Já falamos também na outra semana com Leila, muito interessante, é uma convidada que nós tivemos aqui, sobre aquela questão dos contratos, não é isso, Lúcia? Organização e treinamentos de eventos. De eventos, exatamente. Então, como formalizar uma empresa. Exatamente. Uma formalização de empresa também. Mudança de mindset. Mudança de mentalidade, exatamente. Muitas coisas, porque às vezes a gente já pensa assim, o empreendedor acha que para ser empreendedor tem que ter uma coisa enorme. Mas aquele vendedor de água mineral, ele é empreendedor. Então, ele vem de uma ideia e ele parte para a ação. Então, toda vez que aquela nossa ideia nós conseguimos agir em torno dela, você já está empreendendo. E aí nós vamos mudando as escalas, vamos aprendendo um pouco mais, vamos trilhando. Inclusive, teve para os tipos de empreendedores. Conceituamos até o que é empreender, que é você trazer uma solução para aquele seu cliente, empreender isso. Então, falamos até sobre a irmã Dulce, que foi uma grande empreendedora, onde não teve um cunho
de lucro e sim um cunho social, mas que ela foi uma empreendedora, sim, de altíssimo sucesso, né? Chegou até ao máximo, assim, digamos, dentro da área frente dela. Sim. É isso? Exatamente, porque E deixou uma obra aí maravilhosa, mesmo após a sua morte. que além dela se realizar, ela deixou um legado. Realização, deixou um legado. Isso Então, é empreender. isso também empreender, porque surgiu uma pergunta de um dos nossos ouvintes sobre essa questão. Empreender é coisa de pobre. Interessante. Eu achei interessante essa colocação. Né? Nós aqui nos podcasts, nós colocamos o que os ouvintes trazem a gente. Feedback. Empreender é coisa de pobre. Como se fosse assim, algo de só menos importância. Só que não. Então nós vemos, até Bono Vox, ele nunca foi pobre na vida. Mas ele é um ativista também, social, é o que realiza. Além de ser cantor, tem outras questões. Então, isso daí nos trouxe esse exemplo de Mandus, que ele é muito próximo, né? Muito palpável aqui na nossa cidade, principalmente pela influência, por tudo. E termina que quase todo mundo tem um certo conhecimento sobre Mandus. Isso, faz obras. Quase todo mundo. E sobre as obras, sobre o efeito. Eu tive a oportunidade de atender um cliente que ele até me falou que trabalhou com Mandus, quer dizer, ele chegou lá, na verdade, doente. Ele chegou adoecido, acometido de uma doença muito grave, e que em Salvador ninguém estava acolhendo porque ele não tinha recurso. Então os hospitais, né, de maior renome não estavam acolhendo. E que Mandus, como sempre, acolheu, tratou, curou, né, ajudou na cura, no caso, utilizando, claro, medicina mesmo. Mas o acolhimento, né, que ela sempre trouxe. Naquele momento que ele precisava. E a partir daí ele resolveu dedicar a vida dele trabalhando nas obras sociais de Mandus. Aí ele me disse, nunca fiquei sem me alimentar, sem trabalhar e sem ter satisfação no trabalho. Isso eu achei interessante, quando ele falou da satisfação. Então, naquele momento, como envolveu aquela situação, é claro que ele procurou trabalhar em outros locais, mas ele já trazia experiência de trabalhar com Mandus. Aí era fácil arranjar emprego. Ele chegou a dizer isso depois que eu trabalhei com Mandus, que ele trabalhava de graça, doando a mão de obra dele para o que precisasse lá. Aí como ele ficou com essa experiência, ele buscando trabalho, todo mundo contratava, dizia não. Chegou um momento que ele escolhia onde ele ia trabalhar. Então assim, aí ele mostrou que ele continuava trabalhando com ela, olha, mas tal dia eu trabalho lá em Mandus. Então tinha um dia da semana que ele trabalhava em Mandus, os outros ele trabalhava em emprego secular para se manter, e às vezes questionava para todo mundo. Todo mundo que ele conversava, ele falava isso. Tanto que eu, num atendimento ali trivial, relativamente trivial do dia a dia, ele contou rapidinho essa história e eu trago na minha memória. Então, assim, essa questão do empreender é muito vasta. Não é, Mari? Né? É muito vasta, realmente. E traz a satisfação. Porque o empreendedor, no momento que tem a solução para um problema, empreender é isso. Né? Eu acho isso legal. Os empreendedores são pessoas que solucionam quer dizer isso. o problema. Eu acho isso muito poderoso. E vamos usar o nosso poder. Mas, ao usarmos o poder, a gente dá preço. E hoje, o ponto é esse. É como dar realmente o preço. Agora, Mário, eu queria conhecer um pouco melhor você. Aí você entrou também nesse mundo, né? De empreender, nesse mundo do empreendedor digital, enfim. Me conte aí, né? Vamos lá, vou contar um pouco minha história, então, claro, tá bom? Opa! Vamos lá, temos tempo, então? Vamos sentados, né? Então vamos... O baianesa hoje? Bem, eu sou contador, né? Minha formação, eu sou contador. E logo quando eu terminei o curso em contabilidade, eu comecei a pensar qual é a vertente que eu vou seguir. O curso de contabilidade ele é muito vasto, não é isso? Então você pode trabalhar de diversas formas. Inclusive, um ponto fundamental da contabilidade é o empreendedorismo. Né? Mesmo você sendo empregado de alguma empresa, obrigatoriamente você precisa empreender dentro da sua função, porque você precisa levar a solução. Então, nesse processo, quando eu terminei o curso, eu pensei qual é a área que eu trabalho. E aí, duas me chamaram muita atenção. Uma delas é a área acadêmica. Entrar para a área acadêmica, ser professor, é algo que me realiza. Na verdade, desde a minha adolescência, eu já dava aula a domicílio. Aquelas boas e velhas bancas. Exatamente, as bancas. Então, ia até o aluno. Então, sempre quando tinha alguém desesperado, olha, Mário dá aula de matemática. É isso aí. Então, tem muita gente formada aí hoje porque eu ajudei dando aula de matemática. Então, ensinar sempre fez muito parte de mim. Então, eu pensei em entrar para a área acadêmica.
Uma outra possibilidade também era a área de concurso. Então eu pensei, poxa, eu vou fazer um concurso, entrar, ter uma estabilidade. E isso eu fiquei nessa vertente, nessa dúvida aí. Em um determinado dia eu pensei, olha, eu eu decido, né? E aí busquei, né? Eu acredito muito em Deus. E eu entendi, com a experiência que eu tive, que Deus estava me conduzindo a ir para a área acadêmica. Pronto. Para entrar na área acadêmica, obrigatoriamente, você precisa seguir um processo, né? Então, eu fui construir os caminhos para chegar nesse objetivo. Então, fui fazer uma especialização, né? Foi aí que eu fiz a especialização em contabilidade gerencial, fiz outra especialização de didática no ensino superior, e você precisa fazer os seus caminhos, você precisa fazer estar também, né, no lugar certo. Então, eu acredito também, né, como eu falei, que Deus me colocou nesse local. Quando eu, em determinado momento, trabalhando numa faculdade, um determinado professor teve uma dificuldade na condução do curso e olha, Mário quer. Interessante. Jeff falou, um dos nossos isso. entrevistados falou sobre isso. Sim. Está na hora certa, no local certo. Exatamente isso. Porque às vezes está na faculdade e é aquele aluno que o professor vê, não vou dar aula fulano. Não posso dar aula. Exatamente. Então, assim, que ser professor é uma coisa processual, que vai acontecendo, e quando a pessoa vê, já é professor. Já é. Né? É isso mesmo. A falta de um, e aí nesse momento que faltou, ele chegou, supriu. Quando o professor, não, continue dando aula, porque tá melhor do que o outro, mas mesmo caso seu, tá vendo? Você vê como é interessante, como aconteceu com você. Legal. Pois é. Aí que acontece? Aí o professor teve uma dificuldade de saúde e tal. Mário, você tem interesse em assumir? Era uma disciplina de contabilidade gerencial. Eu disse, tenho. Quando eu cheguei, a turma de 80 alunos. Eram 2 turmas de 80 alunos. Então, eu já comecei ensinando no meio do semestre com 2 turmas de 80 alunos, né? Foi um grande desafio. E aí, como é, né? Todo aquele receio, como é que vai a primeira vez e tal. Mas, graças a Deus, a gente enfrentou e a gente se preparou. E, a partir daí, a gente começou a ministrar outras disciplinas. Foi no curso de administração. E aí, depois eu fui para o curso de contabilidade, fui para o curso de turismo. Já dei contabilidade no curso de turismo. Né? Então, eu já passei aí por... É interessante isso, que a contabilidade não se... limita. Você falou, não se limita, né? É muito a abrangência. A contabilidade realmente é... Eu sou contadora também, gente. Aí, né? Isso aí. Então, a abrangência realmente é enorme. É verdade, é verdade. Então, o que acontece? Aí eu comecei a ensinar no curso de administração, fui para o curso de contábeis, fui para turismo, e a partir daí fui para outras faculdades, né? E é interessante, você me perguntando sobre minha história, é interessante como a gente precisa, né? E falando sobre empreendedorismo, o empreendedorismo precisa estar em todos os aspectos da nossa vida. Sim. Eu contei isso numa palestra que eu fiz há pouco tempo sobre essa experiência. E eu precisei avançar. Já tinha feito 2 especializações e eu precisava avançar. E aí eu pensava, vou fazer um curso de mestrado. Mas eu estava tão assoberbado, com tantas coisas. Eu sabia que precisava fazer esse curso, mas estava muito assoberbado. E aí eu resolvi me inscrever no curso de mestrado. E aí quando eu decidi me inscrever no curso de mestrado, passou o prazo. Quando eu acessei o site, tinha passado. E aí depois eu observei que eu precisava, de fato, decidir, não somente pensar em fazer, né? Na nossa vida, a gente precisa, no momento que a gente decide, a gente precisa focar no nosso objetivo. E a gente precisa se preparar e fazer acontecer, né? Então foi uma experiência muito marcante, porque eu perdi nesse momento, e é interessante, olha que situação. No outro semestre, eu fui fazer a prova, e a prova é bem complexa. E quando eu chego no local de prova, tinha ninguém. Quando eu perguntei, a prova seria em um bloco. Imagine só, eu corro, pego um táxi, corro. Eu já, no trajeto,
eu já estava preocupado porque a prova era muito complexa. A prova era para 4 horas no mínimo. E pelo horário eu já tinha somente 3 horas. Minha surpresa foi quando eu cheguei na sala. O professor disse, olha, o tempo já passou de sono. Por que eu trago essa história? Eu trago essa história hoje, né? Vocês já contaram aí que eu sou mestre em contabilidade. No semestre seguinte, eu decidi, a partir dessa experiência, eu disse, olha, eu não posso aguardar o tempo passar. Eu não posso simplesmente decidir não fazer. Então, nessa experiência, eu refleti muito bem, e é importante que os empreendedores e todo o público-alvo que está nos ouvindo, né, ouça essa história, porque a gente vai ter dificuldades. Mas a gente precisa decidir fazer acontecer. O que eu preciso fazer para alcançar o objetivo? A vida não vai nos levar, não vai nos empurrar. A gente precisa decidir e nós precisamos, no momento da nossa decisão, a gente precisa fazer, cercar de todos os aspectos, mapear tudo o que é necessário para a gente alcançar esse objetivo. Então eu gosto muito de contar essa história porque eu passei por essa dificuldade e depois eu decidi, olha, eu vou fazer bem. E no semestre seguinte eu entrei no curso, uma das disciplinas mais complicadas, eu alcancei a nota máxima. Por quê? O que foi que mudou? Nesse momento, eu decidi realmente fazer. Então, a decisão, o empreender tem muito disso. A gente não vai, quando você não empreende, você aguarda as situações acontecerem. As situações acontecerem. As soluções chegarem para a gente, não é verdade? E o empreendedor, ele precisa fazer a solução acontecer. Ele precisa propor, ele precisa criar a solução. Né? Então, foi algo que aconteceu comigo. Nesse momento, eu consegui concluir o mestrado em contabilidade e sou muito feliz porque eu superei o desafio e também amadureci. E cresci também em amadurecimento no momento em que eu entendi, eu aprendi que o objetivo que eu quero, eu preciso fazer acontecer. Então, quando decidir a fazer, faça. Exatamente. Não espere, né? Não espere. Decidir fazer, faça. Ou empreender é uma questão de atitude. Exatamente, atitude. Então, assim, eu tenho conversado com nossos convidados, com outras pessoas, eu percebo muito isso. E empreender, além da ideia, que vem a ideia, né? Inicialmente, tem que ter atitude, tem que ter ação. Isso que você falou, você passou por uma situação, mas aí você mudou um pouco a maneira de pensar. Mudou o mindset e agiu em prol daquilo. Não vale só pensar ou só querer agir de qualquer maneira, estabanadamente. Tem que juntar, né, aquela parte do pensar e depois o de agir. Nós estamos com uma pergunta já aqui de um ouvinte, que nosso assistente trouxe, é a do Cídio Arruda. Ele perguntou o seguinte: posso empreender com dinheiro no banco? Pelo que eu entendi, Cídio, a sua pergunta é o seguinte: se a pessoa tem um dinheiro ali, e ela quer empreender, ela não sabe por onde. Se for mais ou menos essa linha de raciocínio, até nós já falamos um pouco sobre isso, então eu vou reportar. Existem basicamente alguns caminhos. Se a pessoa tem um dinheiro no banco, no caso eu vou respondendo logo, porque é uma das minhas expertises, né? Essa questão da parte financeira. Você pode fazer duas coisas, basicamente. Em primeiro lugar, você pode investir realmente em bolsa, de valores, outros investimentos de curto prazo, a depender do risco que você queira se expor ou não. Ou tem aquela outra situação. Se você tem um capital, mas não tem expertise, aí você busca algum expertise em alguma das áreas que você tenha, por exemplo, interesse. Exemplo, você tem um hobby. De repente você gosta de tirar uma fotografia, mas você não é lá assim tão bom. Você tem um capital e tem aquele hobby. Invista no seu. Nós já estamos tendo situações aqui nesse aspecto. E pessoas que que investem. Eu estou respondendo se baseado no que nós trouxemos nos podcasts e nas nossas áreas de conhecimento dos nossos convidados. Então, assim, basicamente essas linhas. Porque o dinheiro, por si, ele é delicado, você tem que se capacitar também. Porque a questão de investir, você pode ganhar ou pode perder na mesma velocidade. Velocidade assim, rapidamente, né, em questão de horas. E a questão de um empreendimento assim, mais material, de serviços ou produtos, você pode investir em algo que você goste.
eu acho isso muito interessante. Acho que Leila passou isso para a gente na outra quinzena, que quando nós lidamos com o que nós gostamos, aquilo ali é satisfatório e você vai se empenhar melhor por isso. Então, sempre buscar muito o que nós temos no nosso íntimo, no nosso desejo, daí materializando essa ideia. Então, se a pessoa tem dinheiro no banco, ela pode ir por essas áreas. Eu tenho, por exemplo, eu conheço uma pessoa que estava mais ou menos nessa situação, que tinha um recurso e não sabia especificamente o que fazer, eu não quis empreender. E ela começou a fazer o quê? A investir um pouco em si, porque ela gosta de estar toda arrumada, beleza, mas com isso aí ela já está encontrando outras pessoas também com aquele mesmo objetivo dela e já está empreendendo nesse aspecto. Então, muitas vezes, o que vai nos satisfazer é isso. É você ver o que você gosta muito e investir mais naquilo. Um ponto também importante é que nós somos muito empreendedores. O brasileiro é muito empreendedor. Isso, não é verdade? Isso. Nós somos muito criativos, nós somos empreendedores. Mas é importante também, aí nessa pergunta de Cid, eu acho que vale a pena a gente também comentar sobre a importância do planejamento. Não é? Então, se a gente tem um recurso e a gente quer empreender, a gente precisa analisar, fazer um plano de negócios. Não é? Qual a expectativa desse negócio, fazer uma projeção de receita, fazer uma projeção de despesa. Porque a gente, às vezes, a gente tem um sonho e a gente precisa verificar se esse negócio ele é viável ou de que forma eu posso tornar esse negócio ser viável. Né? Isso é muito importante para que a gente garanta, de fato, aí, um negócio que seja duradouro, um negócio que seja longo, né? E a gente não tenha surpresa. Factível, viável, exatamente. E que ainda tem uma vida razoável. Isso, exatamente. Traga retorno, que é o objetivo, né? Exatamente. Porque senão é apenas um hobby, né? Exatamente. Pois é. Mas você já começou, Mário, a falar algumas coisas, né? Do ponto que você está nos trazendo hoje, que é essa questão da precificação. Isso. Como eu sou a mulher das dicas, eu gosto de anotar. Não se preocupem, que à medida do que for aqui saindo demais, os pontos mais importantes, eu vou anotando, porque isso a gente revisa, né? Nós vamos revisando, passando para os ouvintes, trazendo para outras pessoas. Mas você tem alguma história, assim, que tem acontecido no exercício, assim, da sua profissão? Não, ele estava no mestrado. E ele estava no mestrado, aí ele não tem... Vamos pegar esse na meada, aí depois pegar ver o final dessa história. Como é que eu cheguei, né? Como é que você chegou nessa questão da estratégia de preço, essa questão que é muito importante para nós aqui empreendedores, né? Você estava no mestrado. Então estava no mestrado. Vamos lá. E depois a gente vai sobre as dicas. Depois do mestrado, então eu já tinha entrado, né? Como eu tinha contado, eu já estava como professor universitário e precisava avançar. É importante, a educação continuada é fundamental, né? E aí consegui avançar no mestrado. Mas a gente percebe, uma das disciplinas que eu mais gosto, uma das disciplinas que eu mais ministro, são as disciplinas de contabilidade de custos, a contabilidade gerencial. Então a gente... Custos, uma das minhas melhores matérias. Já gostava daquele negócio de fazer assim, preço disso, preço daquilo, e chegar no final, o valor é tanto. Ficar cortando aqueles valores assim, de luz, de água, mob, né? Isso, aí fica, quando chegava naquele preço, eu digo, isso alcancei, cheguei lá. Contabilidade de custos, é uma das minhas melhores. Contabilidade de custos gerencial é uma disciplina maravilhosa, porque é uma disciplina prática. Você consegue contribuir praticamente ali com as empresas, né? Então o aluno ele consegue. Então a gente tem alunos que são contadores que vão contribuir para outras disciplinas, para outras empresas, e também temos alunos que são empreendedores que vão buscar informações para aplicar no seu negócio. Então uma das disciplinas que eu mais, né? Essas são as que eu mais ministro, custo gerencial, entre outras. Mas no ponto específico a gente começa a perceber que há uma dificuldade, há uma falta de conhecimento. Então eu comecei a perceber que tem muitos empreendedores, muitos empresários que desconhecem desse processo de precificação. Como formar o seu preço de venda, como gerenciar seus custos. Então, como você vai gerenciar seus custos se você não conhece seus custos? Como você vai estabelecer um preço de venda se você não conhece dessa temática? Então eu comecei a perceber que tem muitas empresas, principalmente as pequenas e médias empresas,
que apesar do tamanho do negócio, mas em quantidade elas são a grande maioria no nosso país, não é verdade? Sim. Então é um segmento fundamental. E a gente percebe que as pequenas e médias empresas, grande parte delas desconhece. Isso. Então o que elas fazem? Elas copiam o preço do concorrente. Às vezes eu já ouvi alguns empresários dizer, não, eu pego o meu custo e multiplico por 3. Mas por que multiplicar por 3? Será que é lucrativo? Ou será que esse preço não está muito alto, trazendo resistência ao seu cliente? Então, como de fato? Então, há uma metodologia. Existem estratégias para a gente formar o preço de venda, além de uma metodologia para você calcular o preço adequado, que seja lucrativo, também existem muitas estratégias nesse processo. Então, eu percebi um desconhecimento muito grande nas empresas. E aí é que eu pensei, olha, eu preciso contribuir. Né? Então, nesse sentido que eu comecei a focar ainda mais nesse processo de gestão estratégica do preço de venda. E aí, nesse sentido, eu sempre abordo. E eu gosto de sempre abordar esses dois aspectos. Muitas vezes a gente ouve pessoas comentando sobre preço, o cálculo. Olha, não, você calcula isso, pega o custo, pega a despesa, pega o lucro. Isso é importante, sim. Mas é importante você também conhecer sobre as estratégias. Né? E aí eu espero que a gente possa conversar um pouco aqui sobre quais são as estratégias que a gente pode utilizar, né, para precificar. E aí foi aí que eu cheguei justamente nesse processo, não é, de contribuir cada vez mais, focar nesse processo de contribuir para as empresas a formarem o seu preço de forma estratégica e correta. Então você veio de uma abordagem acadêmica. Isso. Dentro dessa abordagem acadêmica, você começou a se focar dentro da matéria de custos e de gerenciamento, e a partir daí você percebeu as dificuldades que os empreendedores têm nessa parte de precificação. Exatamente. Porque não é apenas cálculo, mas é uma questão também de estratégia, e você chegou a buscar um curso que fala exatamente sobre isso, né, Mário? Exatamente. Sobre essas estratégias de preço. A gente tem um curso justamente fruto dessa reflexão. Né? A gente percebeu essa lacuna, então a ideia é justamente contribuir para que a gente possa fortalecer, né? Tenhamos negócios aí fortes, com preços corretos, adequados. Nós estamos aqui com o Cídio. Ele falou assim, não, seria tomando emprestado ao banco. Sim. Certo. Eu não tinha entendido corretamente a pergunta dele, né? Então, mas aí, no caso, é para empreender tomando empréstimo do banco? Talvez ele tenha a ideia dele vale a pena, talvez, pelo que eu estou percebendo, vale a pena tomar recurso no banco para abrir um negócio? Talvez seja isso, né? Nós fizemos um podcast sobre isso. Exatamente sobre isso. Como empreender se você não tem dinheiro. Uma das saídas é tomando empréstimo no banco. Sim. Agora tem que ter os critérios. E no nosso podcast falamos. Eu dei até algumas dicas, se eu não me engano, são 5 ou 3 dicas, porque esse podcast eu que contribuí, assim, né, como expertise. E, assim, é vantajoso tomar empréstimo no banco? Sim. Nós temos que avaliar algumas coisas. Qual é a taxa, qual é o prazo. Isso. E o que uma parte que tem de quanto é que você... A carência. Eu ia falar sobre isso também. Muito bem, mas muito bem lembrado. Porque a taxa, existem taxas diferentes. A gente não pode se perder nessa questão de taxa. Exemplo. Muitas vezes um banco diz assim, olha, minha taxa é de 1%. Poxa, que taxa legal. Porém, o prazo, né, daquela taxa, você tem que observar. E também a carência. A carência é quando você vai começar a pagar. Isso, tem. Eu citei até um exemplo que aconteceu comigo. Por exemplo, eu fui pegar um financiamento imobiliário e tinha uma determinada instituição financeira que estava me oferecendo uma taxa baixa, muito atrativa. Eu disse que ótimo. Porém, aquela taxa era por um prazo muito curto, só de 1 ano. Não valia a pena. Por quê? O financiamento imobiliário, o prazo dele é extenso. Ele é de aproximadamente 30 anos. Se aquela instituição me oferece a taxa baixa por 1 ano, só os outros 29 com a taxa alta, não é viável. Então, se outra instituição, que foi o caso onde eu peguei, oferece uma taxa média com um valor decrescente, é muito melhor. Por quê? O valor da sua parcela mensal, a outra dica foi essa, tem alguns componentes. Tem que lembrar da parcela mensal. Ela tem que caber no seu bolso. Se a parcela mensal não cabe no seu bolso, então pegue um valor menor do empréstimo ou do financiamento.
porque você vai ter que pagar depois de 30 dias, se a carência for 30 dias, naquela parcela. Mas existem financiamentos com carências de até 6 meses. Então, às vezes, o empreendedor, inicialmente, é aquele conhecido giro, é o capital de giro. Sim. Você pode pegar, o capital de giro ele é o quê? É um valor que você pega, uma taxa baixa, uma carência alta de 4 a 6 meses, ou seja, você pega um valor a uma taxa baixa fixa, um prazo para você começar a pagar, que é a carência de 4 a 6 meses. Porém, o prazo do seu financiamento é de no máximo 2 anos. Ou seja, é um período curto também para você terminar, para você liquidar aquele seu financiamento. Por que é importante você pensar num período menor? Para você não se encalacrar também o resto da vida. Ficar com uma dívida, aquelas dívidas que o pessoal fala assim, eu pago e nunca acaba. É porque o prazo da sua dívida foi muito longo. Então, assim, esses pontos que são importantes a gente pensar. É fazer aquela coisa, aquele velho ditado, né? Dar o passo no local que sua perna alcança. Então, o micro e pequeno empreendedor é sempre bom pensar em não se expandir muito, não, o olho não crescer. Sabe aquele esquema do olho cresce? Você chega em determinadas instituições, a pessoa nunca te viu. E diz, não, eu tinha 50 mil agora. E a pessoa cai doida e matando em cima daquilo. Então, assim, antes de pegar esse valor, a gente tem que pensar. O que é que nós vamos fazer? O prazo, a carência. E aí sim, se vale a pena, se jogue. Pegue lá o seu capital, né? Para poder você iniciar, né? Dar esse pontapé inicial no seu empreendedorismo. Tem um indicador também que é o 7, né? Sim. Que é o custo efetivo total. É interessante Sim, o também, 7, né? Uhum. Que ele reúne tudo que é custo envolvido no empréstimo, e aí você consegue até comparar. E às vezes a taxa é maior, mas tem um seguro, tem isso, tem aquilo, aí o 7 ele envolve tudo isso aí. Eu acho que o segredo que vocês estão falando aqui, a Mari já falou, que é a questão do planejamento. Porque essas respostas, essas questões, a possibilidade sim é vantajoso, pode ser. Quem vai te responder isso é o seu planejamento. Tem que fazer um planejamento aí para poder do seu negócio, para poder você ver. Se dentro dessa carência você vai conseguir ter suficientemente retorno para poder pegar aquele empréstimo. Então, esse é o planejamento, eu acho que é a base de tudo. Temos outra pergunta aqui, vamos ver se nós três aqui conseguimos. Hoje estamos bem. Enquanto você verifica até uma pergunta, você só acrescentar, né? Vai. O custo do empréstimo, né? Como você bem falou, a gente precisa analisar e cabendo no orçamento, no planejamento do negócio, né? Ele é fundamental. Inclusive, quando a gente vai analisar as empresas, grandes empresas, inclusive, tem uma tendência de utilizar mais o capital de terceiros do que o seu capital. Porque o capital de terceiros tende a ser mais barato. O ponto é que o capital de terceiros tem que ser mais arriscado. Numa dificuldade, se você não fizer um bom planejamento, se você não analisar bem o seu negócio e aquele negócio não for viável, aí você amarga aí um empréstimo que você vai ter que pagar com o seu recurso próprio. Então, analisando bem o negócio, ele sendo viável, e o retorno sendo maior do que a taxa de juros, né? Do que o custo desse empréstimo, é viável. Então, depende do planejamento. A gente precisa fazer uma análise e isso tem que ser muito bem definido. Você falou, mas a gente, alguns outros podcasts falam sobre exatamente isso. Que, principalmente para empresas maiores, elas preferem capital de terceiro, exatamente. Então, às vezes é um medo que o menor, o médio, o pequeno empresário tem devido à falta. Porque o que eu vejo, assim, basicamente, é essa falta de planejamento mesmo. Eu me deve ser, vamos fazer um podcast sobre isso. Existem instituições que dão até essa questão desse treinamento básico, desse planejamento, e até com expectativa de crescimento, né? Com um planejamento não só de um ano, mas um planejamento até que se consiga alcançar uma determinada meta, um determinado ponto, né? Porque o que está faltando é isso. A pessoa não ter medo. Você pode pegar um empréstimo, pode, tranquilo. Desde que a pessoa tenha todos esses pontos estabelecidos, né? Todos esses pontos pensados. Vamos voltar aqui. David Franco também está perguntando sobre empreender do zero ou através de uma franquia já consolidada. São duas alternativas, né? Quando você analisa uma franquia, você já tem toda uma estrutura, né? Você tem um negócio já consolidado, um know-how, então tem grandes franquias aí você tem que analisar.
No momento que você analisa uma franquia, você vai fazer uma análise sua também, do seu plano de negócio, né? Então, aquela franquia, ela vai mostrar para você o histórico de retorno daquele negócio, o payback, ou seja, a expectativa de quanto tempo você vai ter o retorno do seu negócio, né? A taxa de retorno, né? Então, a franquia, a grande vantagem é que ela já tem um know-how, já tem uma estrutura, já foram feitos testes, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Então, há uma certa segurança maior. Em compensação, você tem um investimento maior nesses casos, né? Então, entre você empreender numa franquia e empreender no zero, você tem que analisar muito também o seu recurso que você tem disponível. Eu acho que o principal é isso. Exatamente. O risco que você está disposto, né, a correr. Então, eu tenho a acrescentar assim, duas coisas. Basicamente, quando a gente pensa bastante em é o fator tempo. Que eu primeiro saliento. Tempo de quê? Tempo de tudo. O tempo de retorno, que você vai ter realmente tempo de retorno real que aquela franquia vai te dar. Por quê? Exemplo. Se você não tem um recurso e você vai pegar lá no banco, lembrando, né, associando até com a questão do outro ouvinte, você vai pegar no banco um recurso para investir na franquia, o que acontece? Você tem que ver qual é a sua carência para começar a pagar o recurso que você foi emprestado e o tempo que a franquia vai te dar de retorno. Esses tempos aí tem que ser muito bem casadinho. Então, assim, eu acho muito importante a gente pensar sempre no fator tempo. Sim. E no caso de franquia, outra coisa muito interessante é o fator local. A localização das franquias, né, de colocar a franquia é muito interessante. Todos os empreendimentos, na verdade. Mas a franquia, ela tem um detalhe. Porque ela é uma coisa que já existe no mercado, ela já é conhecida. E aí você tem que pensar muito bem. Esse final de semana, agora eu estou vendo um exemplo um pouco negativo em relação a uma franquia. Uma franquia de sanduíches muito conhecida no Brasil e aqui em Salvador também, que nosso podcast é de Salvador. Não sei se eu já tinha falado isso, mas nós estamos em Salvador, Bahia. Então, o que acontece? Aqui em Salvador já existe uma franquia de sanduíches que já tem um tempo no mercado. Mas eu observei num local onde eu estava, onde tinha um carro de som falando daquela franquia e tal, falando. E eu pensei, não precisa, essa franquia nem precisa estar sendo um carro de som, uma coisa um pouco brega, o carro de som. Mas eu fui observar o que aconteceu. Era onde estava. Ninguém via. Ninguém sabia disso, gente. E tem essa marca aqui. Quando eu fui procurar, porque eu ouvi o carro de som, tem carro vazio, tinha zero. E o carro de som tocando e não tinha ninguém. Mas então é isso. Tem que se ver muito bem onde é que você vai colocar aquela franquia. Porque nesse caso que eu vi, e quando a gente é empreendedor, a gente vê o mundo de outros olhos. Então eu só vivo pensando nessas coisas, é verdade. Assim, então o que eu percebi? Eu disse, poxa, essa pessoa que contratou essa franquia não foi feliz no local. Porque ninguém estava vendo. Então, assim, ficou um pouco complicado. E por isso que de vez em quando tem algumas que a gente vê num local e daqui a pouco ela já não está mais, ela quebrou. Então, assim, eu gostaria de salientar esses dois fatores. Tempo e localização. É interessante também, assim, é bom analisar sempre o caso específico, né? Nós temos diversos tipos de franquias aí. Então, a gente precisa analisar, né, a proposta, o que ela entrega, quais são as expectativas, fazer uma análise específica. Porque ele trouxe aí a questão do negócio do zero, né? Então, nós temos a franquia, mas em compensação, que dá uma segurança, tem um histórico, mas em compensação nós temos hoje muitas startups, né? Que são ideias novas, que conseguem alavancar. Então, quantas grandes empresas hoje começaram do zero, né? Com ideias novas, de uma forma diferenciada. Então, Mário, que assim, o começar do zero é a liberdade. Sim. Porque quando você passa a empreender, uma das principais sensações que você quer é ser livre. Você quer ser livre de horário, você quer ser livre de patrão, você quer ser livre de obrigações que você faz, não porque você quer, mas porque você é obrigado a fazer. Então, essa sensação de liberdade não se encontra muito dentro das franquias. A liberdade
Agora com o meu nome tão simples. Então, simples, não, quem tem um nome simples não entra nesse grupo seleto de nomes. Então, eu gosto de ser chamada assim de algum apelido, alguma coisa assim, ou chamar. Não, pode ser Lene mesmo. Lene, ótimo. Eu também gosto de ser chamada de Núzia. Pronto. Então, Lene, o prazer é nosso. Eu estou dizendo aqui que é um prazer, um privilégio participar essa tarde com a gente e aprender cada vez mais. Obrigado e parabéns pela iniciativa. O prazer, digo com o coração. É nosso. Estamos aqui. Lembrando nós falamos do zero, nossos patrocinadores. São exemplos de empresas de sucesso e que realmente começaram do zero, né? Da mente e da percepção de um empreendedor. É um caso de sucesso, que é a JMC. A JMC Projetos, que é um dos nossos patrocinadores, é o Master, né? O top até o momento, e que veio realmente do zero. É um exemplo que nós trazemos, é uma empresa que já está há mais de 10 anos no mercado. A JMC Projetos, aqui em Salvador, ela está localizada no Centro Empresarial Iguatemi. Trabalha com laudo, instalação de SPDA, manutenção de subestação, manutenção de grupos geradores, laudos técnicos e o telefone para contato é o 719-9692-1020. E aqui, vocês podem estar observando aí na tela, do lado direito, tem um QR Code que vocês podem estar acessando e entrem em contato com a JMC Projetos. A energia é sempre perto. Eu gosto de falar que o laudo SPDA é aquele conhecido para-raios. Porque, diferente do que algumas pessoas não imaginam, a incidência de raio é muito grande. Inclusive em nossa cidade, aqui em Salvador, existe uma incidência grande de raios. Nós não percebemos por causa dos para-raios. Que é justamente a JMC Projetos trabalha com isso, com os laudos e manutenção, enfim, que lida com esse SPDA, que é a instalação e tal desses para-raios. E também tem a Feira de Santana. Isso, que é outra empresa. Em Feira de Santana e que precisa de serviços parecidos, nós temos a Service Consultoria e Serviços. Também com manutenção de geradores, termografia, né? Fica localizado na esquina da Juraci Magalhães com a Getúlio Vargas. O telefone de contato 719-9944-1030. A energia do seu dia. E sempre temos que ter energia, né? Porque nós estamos sem aqui, energia. Nós não estávamos nem aqui. Quanto mais nessa vigência da pandemia, que ainda estamos em pandemia, mas agora com as vacinas estamos voltando ao novo normal. O novo normal. Porém, nós percebemos muito isso. Acho que todos nós percebemos. Quando eu falo nós, somos os ouvintes, o universo percebeu a importância da energia. Quando nós ficamos em casa, e as nossas casas, se não tivesse energia, não tivesse computador, a gente ia ser mais complicado. Iríamos sobreviver, que a raça humana sobrevive, mas a duras penas, talvez. E nesse momento, fomos nos reinventando e fomos aprendendo mais. E também o que levou muitas pessoas a produzirem em casa. Esses produtos que nós estamos falando, né? Vieram as conhecidas pessoas que se descobriram verdadeiros chefes de cozinha, começaram a fazer de tudo um pouco. Comidas, bolos, doces, tudo, porque aquilo ali era uma forma de se estressar. A gente tá fazendo ali os alimentos e tal. Outras pessoas foram lá em fazer. Casa de mandar parar. Parar de porque tinha uma pessoa, meu esposo, que gosta muito de cozinhar. Ele é chefe também. Na pandemia, então, não, se descobriu. Molhos e coisas. E eu trabalhando de home office, a pessoa ficava na cozinha, sentindo aquele aroma. Aquele aroma, e ele fazendo, eu te dizer, falando sério, se eu estiver assim, aí fazer. Tá dificultando o meu desempenho no trabalho. Com o Covid, porque realmente foi assim, o impacto foi muito grande dentro das vidas de todos nós, né? Então teve várias facetas, e dentre essas teve essa parte da comida realmente, e aí? Com isso, o que acontece? Mas muitas pessoas se debruçaram sobre seus hobbies. Isso. Pintura. Eu estou com uma artista plástica em casa. Isso. Né, diante do Covid. Cada coisa está produzindo coisas, quadros. Já estamos vendo que nós vamos fazer com tanta produção. Eu vou mostrar um dia a vocês.
Eu vou começar a fotografar, eu tenho mostrado a família, vou compartilhar com o nosso público, porque é muito interessante. Legal. Eu estou com uma artista plástica, Legal. em casa. E isso eu tenho incentivado e desenvolvido, que eu tenho telas em casa, está fora de cogitação. Mas muito foi pela pandemia. A fim de dar uma atividade em casa para as pessoas não enlouquecerem, nem os filhos nem os pais, é claro. Então, com isso, foi muito, muito interessante. E outras pessoas com seus outros hobbies, como o caso de crochê, costura e etc. Eu tenho uma amiga que ela já trabalhava com buffet, ela já, assim, ela presta serviço, né? Buffet e costura. E realmente, como a gente, quando eu saía de um apartamento, só ia no outro comprar máscara, eu comprava máscara com ela, máscara de pano no começo da pandemia. Então, ela dizendo isso, que aquela questão de costurar ali é o que estava diminuindo o estresse. Então, ela estava costurando máscaras para vender e para doar também. Se a gente tivesse retalho em casa, todo mundo do prédio que tinha retalho, ela levava para ela. E já era o objetivo, viu, gente, de sair do prédio e ir na casa da vizinha, porque não se podia fazer nada. Então, mas a gente comprava a máscara com ela, já botava, já ia lá, levava retalho, pegava. Ela começou a distribuir também, né, para doações, instituições e tal, durante a pandemia. E aí a gente vai até estar chegando mais. Mas aí vem aquela questão, quando quer vender, como precificar? Como dar o preço naquele produto, nesse momento tão complicado? Como precificar esse produto? E com essa licença para fechar, eu tive uma experiência muito interessante, que é a seguinte: ela faz, e é maravilha que ela faz, né, os salgados e tal, e é isso que ela vendia muito no prédio. Então, e no prédio era fácil. A gente mandava pro zap para ela, tal socorro, precisa de tanto, ela, tal hora ela ia buscar. Beleza. Né? Vendendo, e realmente foi desenvolvendo de forma que o esposo perdeu emprego e ela ficou sustentando com o serviço dela. Mas aí o que aconteceu? Essa rodando no mercado, todo mundo pedia com ela. Ele que entregava, e ele entregando. E ele entregando. Ela fazendo e ele entregando. E as duas meninas, as duas filhas, passaram a ser as ajudantes. As ajudantes, Elas na cozinha, ali enrolando e botando aquelas embalagens. Eu não tenho paciência, viu, gente? Não tenho a minha paciência de fazer aquele negócio. Eu não tenho paciência de desenrolar pra comer, o negócio vai cair nesse tempo, eu vou nervosa. Mas eu não tenho paciência. Eu pego aquilo ali e jogo na boca. De vez, eu pego e já era. Eu nem sei nem que tem embalagem. Mas, no caso, ela faz tudo com muito carinho. E quem dizia coisa, né? Desconecta, solta aquelas embalagens, são as filhas, é a de plástico, é de papel, não sei o que, vai montando e tal, e o marido pegando. Então, assim. Uma empresa familiar, que também já falamos aqui. Sobre esse tema, né? Empresa familiar. E aí, o que acontece? Ela passou a sustentar a família com o trabalho dela de buffet. Porque aí foi expandido, né? Além do pessoal do prédio, que aí todo mundo só pedia mesmo com ela, porque já ajuda. Você precisa, você incentiva ela a precisar e tal. Só que aí eles se mudaram. Porque com essa perda, né, do emprego do marido foi um impacto grande, eles mudaram para uma casa, porque também a casa tinha uma cozinha maior. E na verdade mudou. Olha como as necessidades mudam. A necessidade mudou de ser quarto legal, uma sala legal, para uma cozinha grande. Por quê? Porque a família toda tinha que estar na cozinha ali fazendo, ela como ali o chefe, mas o pessoal ali fazendo e ele entregando. Aí veio aquele velho que da questão. O marido para entregar, antes ele só descia e subia no prédio, agora ele já tinha que fazer entregas mais distantes. Aí vem como precificar, né? Como dar o preço. Então, repare como essa questão, né, do preço, esse assunto, né, hoje com o Mário, como ele é importante. Porque qualquer situação dessa, nós precisamos do preço. Eu vou falar aqui uma questão, Mário, que vou jogar para você. Sim. Que eu vi naquele Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu gosto muito de assistir essas questões. E eu vi um caso interessante. E a pergunta é sobre qual é o preço justo. São das costureiras lá em São Paulo. Mostrou que uma costureira, para poder se manter de costura, ela trabalhava em média 12 horas ao dia, fazendo aquelas peças. E aí chegou-se à conclusão que aquelas peças que eram costuradas por elas não tinham condições de comprar. Aí a pergunta foi feita lá, e aí eu faço para você também, né? Qual será o preço justo daquela peça?
uma delas dizia que o preço justo era o preço que quem está aí sentada costurando poderia comprar. Se a pessoa que está costurando ali, ela não pode comprar aquela peça não é preço justo. Devido ao quê? Devido a essa questão quase de semi-escravidão, uma costureira passava para poder se manter costurando aquele tipo de coisa. Você veja que questão complicada eu passei para você. Para você agora pegar essa palavra aí e nos dar um pouquinho sobre o que eu acredito que está nessa estratégia de preços aí. E você vai passar por isso, né, essa questão. É legal. Quando a gente vai falar de preço, a gente precisa lembrar que o preço ele precisa conter alguns componentes. Alguns componentes precisam ser contemplados no momento em que eu calculo o preço. E um dos componentes é o custo daquele material, né? De uma forma simples assim, se eu estou costurando, você contou do crochê, né? Se eu vou vender uma toalha de crochê, obrigatoriamente, no valor do meu preço, eu preciso embutir os custos envolvidos nesse produto. Então, todos os custos envolvidos nesse produto, eu preciso contemplar. E, obrigatoriamente, também, eu preciso contemplar a minha margem de lucro. Porque se eu, enquanto empreendedor, enquanto empresa, não incluir na minha margem de lucro, por qualquer que seja o motivo, por um erro ou por uma decisão, eu tenho dificuldade em dar continuidade a esse negócio. Observe como o preço é importante. O preço de venda inicia tudo. Então, Mima estava comentando sobre a questão desse empresário que iniciou na pandemia e agora ele quer saber como precificar. Se ele precificar muito abaixo, se ele precificar errado, abaixo dos seus custos, vai chegar um momento que o seu negócio ele vai descontinuar. E não somente ele vai perder, todo o entorno, toda a sociedade vai perder. Porque os vizinhos, a gente está falando de uma microempresa, né? Então, esse bairro, esses vizinhos vão perder porque esse empreendedor não vai conseguir dar continuidade ao seu negócio. Então, observe como o preço, a definição de um preço correto é importante. É o preço correto que vai definir a continuidade do negócio. Então, a gente está trazendo aí, você trouxe um pouco, né? Não somente a questão prática, mas uma questão social. É importante a gente incluir socialmente a todos, fazer com que as pessoas tenham acesso, né, aos produtos, principalmente da sua necessidade, né? Mas é fato de que muitas vezes a gente trabalha está envolvido num processo produtivo e talvez meu poder aquisitivo não alcance. Então, talvez eu faça parte de uma empresa que fabrica automóveis de luxo. Então, BMW. Então, talvez esteja, apesar de ter uma boa remuneração, supostamente, talvez eu não consiga alcançar, né? Eu trabalho numa empresa que fabrica navios, então não necessariamente eu terei a capacidade de comprar aquele produto e que eu estou envolvido ali na produção. O que é importante a gente entender é que, e às vezes a gente tem uma visão muito deturpada do empreendedor, né? A gente tem uma visão deturpada de que o empreendedor ele está usufruindo, usurpando, né? Tirando da sociedade, né? E na verdade o empreendedor ele precisa ser bem remunerado. É claro que aqui a gente defende a questão ética, a gente precisa ser ético, né? A gente não pode estar estabelecendo preços exorbitantes porque talvez eu esteja no monopólio, eu estabeleça preços que vai realmente acima da capacidade daquele local, porque simplesmente as pessoas dependem de mim. Então a ética, isso precisa ser. Mas por outro lado, a gente não pode fortalecer essa ideia de que o empreendedor, o empresário, por conta dele incluir uma margem de lucro ali, ele está sendo leviano, ele está sendo, né, está usurpando ali da sociedade, né? Então, é por isso que eu trago que são dois elementos fundamentais. Outros elementos a gente pode conversar aqui, mas alguns elementos são fundamentais. Então, eu fabrico uma toalha de crochê,
eu preciso embutir ali todos os custos do meu produto e eu preciso também do lucro, porque afinal de contas é um negócio e eu preciso ser remunerado, não é verdade? Então muitas vezes quando a gente olha, poxa, Núzia, mas você está me vendendo uma toalha de crochê por R$ 500? É porque você tem um tempo de fabricação, você vai gastar energia, né? E aí vocês falaram de energia, que a energia é fundamental para todo negócio, né? Então, você vai gastar energia, você vai ter um tempo, você vai ter linha que você vai... Então, todos os fatores que você utilizar para produzir esse produto precisam estar incluídos. Então, é muito mais complexo simplesmente multiplicar por 3. É muito mais complexo do que eu olhar uma outra costureira. Pois é um número assim. É um cabalístico. Eu gosto do número 3. Tudo bom do número 3. Por que 3? Eu gosto. Mas eu não posso levianamente pegar, multiplicar por 3. Exatamente. Não sei, exatamente. Não sei. Agora, você vê isso aí. Pois é, eu vou tentar investigar de onde é que surgiu esse 3 aqui. Mas, enfim, então, essa questão de formação de preço, a gente precisa entender que os dois, esses componentes, eles precisam estar inclusos. E eu, como consumidor, não posso criticar o empreendedor, né, porque ele está, né? Claro que, lembrando, a gente está trabalhando aqui com equilíbrio, né? Nem a mais, nem a menos. Se a gente colocar a mais, uma margem de lucro exorbitante, a gente inviabiliza aquele produto, a venda daquele produto. Né? Dos dois pontos, a empresa não vai quebrar. Exatamente. Não vai sustentar. Por isso que precisa do preço. Ou seja, o preço de venda é um fator que determina a continuidade daquele negócio. Isso. O preço de venda a mais ou a menos pode gerar descontinuidade do negócio. É por isso que essa conversa aqui ela é importante. Isso aí, Mário, olhando para a câmera, sobre isso, sobre o preço de venda. O preço de venda é um fator determinante para a continuidade do negócio. Então, um preço de venda estabelecido a mais ou um preço de venda estabelecido a menos, a menor, pode sim gerar descontinuidade de um negócio. Então, a conversa sobre uma gestão estratégica de um preço de venda é fundamental. Então, por isso que eu estou muito feliz aqui a gente poder conversar sobre esse tema. Estou vendo, é igual a liga, que a gente já precisa trazer Mário outras vezes. Porque se eu só a fala dele, já veio tanta coisa na minha cabeça que eu disse, eu vou calar minha boca, porque senão o Mário não fala, a gente tem que calar a boca. Mas esse ponto que você falou aí é um ponto assim, sensível para o brasileiro, que é a questão da visão que o brasileiro tem. Que empresário é rico, que empresário é que bota o Brasil. Ao contrário, gente, a gente veio conversando sobre isso. Vou até chamar exatamente sobre isso. O Brasil não consegue. Os micro pequenos empresários são a força motriz, é quem dá a economia, faz a economia movimentar. Quantas pessoas elas trabalham porque o microempreendedor abriu o seu negócio. Exatamente. Então é um ponto sensível. Essa cultura do Brasil a ser colocada e a ser... Como é que não vai ter lucro? Tem que ter lucro. Senão vai quebrar. Fica mal. E a gente vê muitos negócios quebrando justamente por conta disso, porque não precifica corretamente. Agora, um ponto importante para a gente conversar é sobre a questão de valor e preço, né? Que é uma diferença muito grande. Você começou o podcast falando do quanto você gosta, o quanto esse chale, foi um chale que você deu à sua mãe, ele traz um valor, né? Sabe, então, se eu inventei de fazer. E esse chale, além a própria linha foi uma linha mais cara. É uma linha de seda. Que dá um trabalho danado para manusear. Se eu fosse dar um preço num chale desse,
olha preço e custo. Ele não olha esses dois fatores. O cliente e o consumidor, nós enquanto consumidores, o que nós olhamos? Nós olhamos o valor que nós estabelecemos para esse produto e o preço. A gente analisa valor e preço. O custo que você tem com esse produto, quanto tempo você demorou, se essa linha é específica. Muitas vezes eu não tenho a noção que você tem. O que eu olho é o valor que eu estabeleço para esse produto e o preço que você está me passando. E o valor é o quê? Está muito vinculado aos benefícios que eu percebo. Isso que eu ia te perguntar. Eu ia perguntar a você isso. O valor tem a ver com a utilidade que aquilo vai me dar? É o benefício, exatamente. Né? Então, exatamente, a gente percebe, aí tem questão de utilidade, muitas vezes esse produto me traz uma utilidade muito boa, às vezes esse produto me traz um status, às vezes esse produto me traz um bem-estar, né? Então, são atributos, são percepções do cliente, quer dizer, de quem vai usar aquele exatamente. Produto. Então, eu vou atribuir, de acordo com a minha percepção, eu vou atribuir um valor para o seu produto. Eu tenho uma percepção de valor. E aí, com essa percepção de valor, eu comparo com o preço que você está me cobrando, com o preço que você está estabelecendo. Então, se eu estabeleço num chale um valor de R$200 e você estabelece um preço de R$500, eu não vou comprar esse chale. Porque na minha percepção, o benefício, o bem-estar, a utilidade, o status, tem diversos atributos que eu vou observar. Nesse conjunto, eu estabeleço um valor de R$200. E se você estabelece um preço de R$500, o que acontece? Você não consegue vender porque eu não vou comprar. Ou seja, a gente precisa, nesse momento de venda, né, no momento da venda, a gente precisa alinhar o valor que o cliente estabelece no meu produto com o preço que eu estou estabelecendo. Se eu estabeleço um preço superior ao valor que o cliente estabelece, eu não consigo vender. Agora, se eu estabeleço um preço abaixo do valor do cliente, ótimo, eu consigo vender. Mas eu, como empreendedor, eu tenho que ter cuidado para que esse preço não seja abaixo dos meus custos. Porque senão você... Então, eu tenho você não vai arcar com custo, muito menos ter lucro. Exatamente. Então, a gente vê muitos empreendedores aí vendendo muito. Olha, minha empresa meu produto está sendo um sucesso, vendendo a rodo. Por quê? Porque o preço dele está bem abaixo do valor que o cliente estabelece. Ótimo. Mas se estiver abaixo do custo, vai chegar um momento que o seu negócio vai estar inviável. Não vai sustentar. Então, com esse contexto que eu estou trazendo aqui, o que eu quero dizer? Nós temos algumas variáveis para a gente trabalhar no preço. Quando eu, enquanto empreendedor, eu preciso conhecer o valor que o meu cliente estabelece no meu produto. Qual é o valor que o meu cliente estabelece no meu produto? Esse é o meu limite. Eu não posso passar. Esse é o meu limite. Eu não posso passar desse valor. O meu preço tem que ir até ali. Porque se eu passar desse valor, eu não consigo vender. E não é o meu objetivo. Para eu ter lucro, eu preciso vender. Agora, eu, enquanto empreendedor, eu preciso estar ou no mesmo valor do meu cliente ou abaixo. Mas eu não posso deixar perder de vista os meus custos. Porque senão, então eu preciso, ter uma faixa ali. Eu tenho uma faixa que eu tenho. Faixa de negociação. Exatamente isso. Então é fundamental. Isso todo empreendedor precisa saber. Agora, e o que eu faço? Eu, enquanto empreendedor, eu preciso sempre aumentar a minha margem de lucro. Eu vendo um produto, presto serviço, eu preciso estabelecer preços cada vez maiores para que eu aumente a minha margem de lucro. Não é isso o objetivo do empreendedor? E o que eu tenho que fazer? Antes de aumentar meu preço, eu preciso melhorar a percepção do meu cliente. Se eu quero estabelecer a percepção do valor que valor. Então, se eu quero aumentar o meu preço antes, eu não vou aumentar meu preço, né? Logo, imediatamente. Eu vou melhorar a percepção de valor do meu cliente. E eu tenho um exemplo prático, né? Não vou citar nomes, né? Porque não é o nosso patrocinador. Mas não diz o exatamente. Mas tem uma sandália. Tem uma sandália que vocês, né? Uma sandália
que é muito conhecida, que há algum tempo atrás, há muitos anos atrás, ela não era muito bem avaliada. Ninguém queria. Né? Não. Meu pai, inclusive, chamava assim de Tô na Miséria. Porque... Mas não fala não, porque senão a gente vai denunciar a nossa idade. A gente ficou sabendo. A gente leu. A gente leu, Núzia. Na época dessa sandália foi lançada, se usava muito sandália de couro. Isso. Sandália de couro e tal. Então, meu pai, né? A gente era menor, crianças. Então, meu pai disse assim, não pode usar essa sandália não, porque isso aí quer dizer Tô na Miséria. Porque a sandália boa é a de couro. Boa é de couro. Pra sair no shopping, passear, não de couro. De couro. Então o pai comprava a sandália, esse negócio de couro. Sim. E dizia, ele não gostava não, já isso aí na miséria. Pois é. Prossiga essa história. Então, vocês já percebem, né? Eu acho que todo mundo já conseguiu. A gente não vai dar nome, mas todo mundo já identificou. Então, é uma sandália que há um tempo atrás, você dava hoje, sei lá, a gente daria hoje R$5, né? R$8. É uma coisa bem um valor bem baixo. Se cobrasse mais, a gente não pagaria, não é isso? Isso. Mas hoje, essa empresa, ela conseguiu mudar a nossa percepção. Quantas pessoas hoje dão de brinde nos casamentos, vão no shopping com essa sandália, né? A gente iria nunca. Né? Como você falou, né? Tô na miséria. Hoje não, hoje eu tô na riqueza. Eu tô na miséria. Hoje, se meu pai tivesse vindo, né, pai? Olha aí, meu pai, agora eu posso ir, né, meu pai? É verdade. Então, o que acontece? Isso, ela conseguiu fazer isso, né, Mário? Transformar, deu valor. Ela conseguiu dar valor ao aumentar a nossa percepção. A nossa percepção hoje desse produto. Hoje a gente paga R$25. Tem sandálias dessas de R$40, R$50. E a pessoa vai e paga com gosto, com satisfação. E até uma dessas status você tá. Exatamente. Uma sandália agora, o que foi que essa empresa fez? Né, nessa trajetória? A gente lembra de publicidades bem qualificadas, mudando a percepção, celebridades, os locais. Então, ela mudou. Hoje a gente tem uma percepção diferente. Você percebe que em algumas décadas, a empresa conseguiu mudar radicalmente a nossa percepção. E hoje ela consegue. E aumentou a variedade de produtos. Sim. E tem bolsinhas, bolsas leves e tal, bolsa de praia, disso, daquilo, né? Meio borrachadas e tal. Então, mudou bastante. Outro dia a gente estava passando sobre isso. Essa percepção, né? Aí mudou a percepção. O valor está ligado à percepção daquela pessoa que vai comprar. Exatamente. Se a pessoa... Tem até uma história, né? Passada aí nos meios digitais, que mostra a questão de um carro. E o pai dá um carro para o filho, um carro velho. Não sei também a marca do carro. Dá um carro para o filho e diz assim, vá em tal lugar para vender o carro. O pai, poxa, isso não tem valor nenhum, disse que não dava nada. Aí vai a outro lugar, vai, poxa, não dá nada. Pega este carro e vá ao colecionador tal. Meu pai, você sabe quanto é que estão dando? Qual o valor que estão dando a esse carro? O seu carro vale não sei quantos milhões. Porque ele foi ao local certo, que dava valor à percepção daquele local. Era uma percepção do valor alto. Exatamente. Enquanto os outros locais não davam o mesmo carro, o produto era o mesmo. Perfeito. Então, essa questão sua é uma exemplificação. Exatamente. Dá o valor. Exatamente. E isso a gente pode até aumentando um pouco, né? Extrapolando. É o valor até da pessoa. Se você não está no lugar e não te dá o valor certo, você está no lugar. Não vá para o lugar. Não te dá o valor que você Exatamente. Dá o valor que você tem, então você está no lugar. Você tem que ir para o lugar. Pegando a deixa. O personagem que trouxe muito maravilhoso essas questões de valor e de preço. Duas questões que ele colocou aqui que eu achei assim, fantástico, tudo assim maravilhoso. Né? Agradeço de antemão, né? Mas essa questão de valor e de preço foi assim, um ouro. E essa questão do empresário brasileiro, então, da visão que as pessoas têm, no sentido do Brasil, não só no Brasil, mas principalmente eu sinto isso da pega, a gente não empreende desde hoje, né? Nós já tivemos lojas em shopping, nós acho que eu, na verdade, empreendo desde a época da revista, que eu não vou também citar o nome, que a gente vendia na escola, fazia coraizinhos de jornal, botava pedrinho e saía vendendo, né? O meu primeiro carro, eu tive um Chevette dourado, no primeiro carro, nós duas saímos, compramos camisas
Tobias Barreto. Olha o que eu fiz. Na faculdade, eu disse, eu vou comprar um carro. Eu não podia me dar. Eu vou comprar um carro, porque ele gostava de carro, eu queria um carro. Botei na cabeça isso. Eu comprei com ela, a gente foi, compramos as camisas, saí vendendo pela faculdade e guardava dinheiro. Saí vendendo pela faculdade e guardando dinheiro. Guardando dinheiro, não tinha muita noção de investimento, hoje talvez pudesse fazer um investimento, mas na época eu botava na poupança mesmo, e quando consegui aquele valor, fui comprar meu primeiro carro, um Chevette dourado, né? Foi meu primeiro carro, aí saía com ela aí dirigindo, indo pra faculdade e tudo assim. Então a gente empreende já faz algum tempo. E desses empreendimentos todos, que é de toda essa vida de empreender que a gente vive, eu noto essas duas coisas que você falou aí. Sobre a questão da percepção que os outros brasileiros têm, em questão de ser empreendedor e ser empresário, né? E a questão do valor que é dado também. E a gente precisa, né, nesse ponto, aproveitando esse ponto aí, a gente precisa valorizar os amigos, as pessoas que estão à nossa volta, que estão empreendendo, valorizar, impulsionar e contribuir da melhor forma possível, porque são muito importantes para a economia e contribuem. Né? E não é simples, né? É um risco, enfim, é muito... A gente aqui, ao invés de criticar, avaliar, né, a gente precisa contribuir, fortalecer. No sábado, uma hora dessa, estamos aqui sentados conversando sobre um tema tão importante como é empreender, levando toda essa sabedoria que nós temos aqui no decorrer do curso, no decorrer aí de tantos estudos como o professor Mário, que estuda tanto, né? Toda essa área de custos e tudo mais. Então, realmente é uma contribuição muito importante, né, para todos os que gostam de empreender, que estão nesse mundo do empreendedor. Eu tenho aqui uma colocação de nosso ouvinte, agradecendo já a nossa audiência, Cídio, né? Ele volta aqui, Cídio Arruda, a dar até um outro exemplo, né? Exemplo de volta por cima, né? Estamos falando de algumas situações de um refrigerante, o 7-Up, ele sumiu do mercado brasileiro porque era sem graça, foi considerado sem graça. E ele deu a volta por cima com H2O. Muito legal, E custa, né, mais caro que um refrigerante lá, né? Isso eu realmente já tinha lido sobre isso. Cídio, obrigada mais uma vez. Tô vendo que você está ligado aí, continue, compartilhe, né? Você está gostando, você vê que a gente se interessa de responder. E é muito interessante, são muito interessantes as colocações dos ouvintes, porque nos dá ideias. Nós chamamos outros convidados também. Se você quiser participar com a gente, estiver aqui na cidade de Salvador, se não estiver, vamos ver como eu participaria à distância, né? Fazer uma live, o que assunto gostaria de ouvir. E isso é uma realidade. Essa questão do H2O mesmo, ela é interessante, eu já tinha estudado sobre isso, e é verdade. E por ser sem graça, que o 7-Up perdeu. Sem graça o quê? Tem pouco gás, tem pouco açúcar, pouco tudo. Um refrigerante aguado. Pois é, deu a boca, voltou como bombando, como top, é chique. Tomar H2O, tudo deu H2O. Então assim, né, porque justamente é que tem pouco açúcar. Eu não sou muito boa para açúcar, para doce, eu não tenho paladar para doce, não gosto. Então, são exemplos de como, né, dar a volta por cima e outras situações do empreendedor, do mundo do empreendedor, como ele é cíclico, né, como existe aquela questão. E o empreendedor também, ele é um ser inquieto. Eu acho isso interessante. O empreendedor, ele é inquieto porque sempre vem aquela vontade, aquela ideia, como muitas pessoas sabem o que fazer e não sabem como. Algumas não sabem nem como nem o que. Outras têm o recurso e não sabem o que fazer. Todos esses são tipos de empreendedores. Nós falamos também sobre isso. Tipos de empreendedores diferentes. E aqui nos podcasts nós sempre estamos trazendo tudo isso. E o assunto de hoje, de Mário, é um assunto que envolve a todos. Todo tipo de empreendedor, todos nós precisamos especificar nossos produtos ou serviços. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Mas eu acredito que nós vamos ter que estar juntos poucas vezes. Porque, afinal de contas, nós já estamos aqui. Eu já estou começando a fazer aqui o resumo do que nós vimos hoje, porque eu sou uma mulher que anota, sabe, Mário? Eu gosto de anotar, eu gosto de dicas. Eu me envolvo com isso, me envolvo com as conversas. Por quê? Para classificar, para fazer realmente essa gestão estratégica do preço de venda, são vários fatores envolvidos, como você já trouxe aqui. Eu achei muito interessante você falar dos componentes do preço. Isso é muito importante, né? O custo do material, a margem de lucro. E aí vem envolvido no material, vai entrar também mão de obra. Né? Sim. Mão de obra. Quão qualificada ela é ou não. E nós temos vários exemplos em relação a isso.
eu gosto de trazer sempre, levantar uma bola que eu acho interessante, né? Não sei vocês. Eu acho interessante a questão do empregado doméstico. O empregado doméstico, aqui no Brasil, existe uma cultura. Quem não sabe fazer nada, vira empregado doméstico. Mas se ela não sabe fazer nada, ela não sabe fazer nada. Ela também não é empregada doméstica. Porque ela não vai saber fazer. Organizar o seu tempo do dia para executar os serviços. Porém, ela é empregada doméstica. Nem manusear os equipamentos. Então, assim, isso é não, complicado. ver o horário. Tinha muito que não sabia ver o horário da... Como é que é? Então, por exemplo, micro-ondas. É complicado isso. Isso é muito complicado. Porque, não sendo dos outros países, estou falando da minha experiência aqui local. É complicado esse tipo de serviço pelo seguinte. Porque se nós precisamos contratar um empregado doméstico, e na maioria são mulheres, então eu vou falar sempre feminino, que aqui geralmente são mulheres. Então eu preciso contratar uma empregada doméstica. Aí o que é que acontece? Se eu preciso contratá-la, é porque eu preciso de um serviço. Porque eu estou na rua, trabalhando, mas eu preciso daquele serviço. Então se eu coloco aquela pessoa dentro da minha casa para executar aquele serviço, ela precisa saber que ela tem que executar aquele serviço. Não é simplesmente estar lá por estar. É uma planta. Se eu quero uma coisa para estar por estar, é uma planta, eu vou comprar uma planta fica no mesmo lugar. Então, assim, eu acho esse tipo de serviço complicadíssimo aqui. Eu já passei por algumas experiências, várias experiências, então, assim, é difícil porque, como você até mencionou, às vezes tem pessoas que não sabem nem ver a hora do micro-ondas, não sabem o que é minuto, não sabem o que é segundo, então, assim, é um profissional totalmente despreparado. E é complicado, né? Isso é uma questão muito complicada, tanto que são exigidos direitos, são trabalhadores assim, 18 anos e criar o salário mínimo, beleza. Mas como é que eu vou mensurar e como é que eu vou adequar o serviço que eu preciso? Porque se eu contratei, eu preciso daquele serviço. Eu preciso do serviço que eu estou contratando. Então, é um dilema muito grande. Você aí que é patroa, ou que já foi, que é uma patroa, que tem empregada doméstica, eu queria até fazer um sindicato das patroas. É sério. Para poder a gente se sindicalizar, para defender os nossos direitos. Qual é o direito da patroa? Qual é o direito da empregada e qual é o direito da patroa? A patroa tem o direito de receber o seu serviço, de chegar em casa e você receber. E muitas vezes não é. E aí vem aquele agravante. Piorou se você tem filho. Porque aí você fica na mão e no bolso da empregada. Porque o seu filho está o seu tesouro, né? O tesourinho está em casa. Então aí vem essas situações. Eu trouxe essa colocação só para falar sobre mão de obra. E mão de obra é uma coisa bem que ela faz parte do preço. E o salário também você está pagando ali um valor por aquele serviço. Né? Então, serviço tem muito, nós temos muito o que discutir, o que conversar sobre como mudar o preço, qual é o valor daquele serviço. Você trouxe essa colocação, né? Valor e preço, eu achei isso muito interessante. Anotei aqui e achei isso assim, de suma importância na questão da precificação do nosso produto ou serviço, saber realmente o valor, né? Qual o valor do mercado, o valor que o consumidor pode dar naquele produto. E o que mais, Núzia, que você tem que acrescentar hoje pra gente? Núzia, tem mais alguma? Luciano Salles, aqui, só não vou dizer aqui a marca da sandália, mas ele diz que a sandália, né? Eu morria de medo de ganhar uma porque era de cobre. É o caso de Tô na Miséria, que meu pai chama Tô na Miséria por causa disso, porque a gente morria de medo de ganhar uma, mas aí fazia como a gente só usava pra tomar banho. Inclusive eu que sou assim, novinha, né? Tenho essa mania, por causa de eu peguei nessa época, porque não gosto de usar, embora não conseguiu, embora a empresa tenha feito todo esse trabalho, ela não conseguiu agregar em mim. Em mim, ela não conseguiu agregar esse valor. Eu sei disso, mas eu não Hoje você não valoriza, não? Eu não valorizo ainda. Em mim ela não conseguiu. Outras gerações conseguiu. Mas em mim não, porque a minha ainda houve a expressão de seu pai dizer, olha, é toda a miséria. Isso! É mais forte. É mais forte, isso. Você vê como nós, nas gerações, né? Então eu tenho isso na minha cabeça, então não uso. Eu só uso pra tomar banho. Inclusive, só compro a mais barata, porque não tem hoje em dia, tem todas essas, mas tem aquelas, continua aquelas ainda. Eu compro daquelas e não tomo banho, sem isso.
Viajo tudo, minha sandália. Mas pra sair aí, eu não uso. Mas vai morrer de medo de E agora eu ia morrer de medo. Eu também era usada pra isso. Eu era muito usada pra isso. Pois é, então essa questão de percepção, você vê como é importante, como a gente precisa desenvolver essa questão de percepção. Agora, sabe um ponto também que as pessoas comentam, os empresários, os empreendedores comentam muito, é a questão da não valorização, da falta de valorização do seu produto em relação aos seus clientes. Então, né, ainda nesse conflito, né? Então, como alcançar, como aumentar essa percepção? Aí eu falei como aumentar seu preço, como aumentar... Mas a gente também precisa observar que às vezes você está trabalhando, e aí você falou um pouco nisso, Lúcia, por isso que eu estou trazendo, você precisa identificar qual é o seu público-alvo. Porque às vezes você precisa, você está com um produto diferenciado e você precisa entregar para o público adequado, né? Então muitas vezes aquele seu público, aquelas pessoas que você está oferecendo, não está valorizando adequadamente a altura que você espera. Um dos motivos pode ser você pode não estar comunicando bem a qualidade do seu produto. Sim. O outro ponto é, essa pessoa não faz parte do público-alvo do seu produto, né? Então, isso é muito comum, empreendedores terem essa dificuldade. Olha, eu não consigo precificar corretamente porque o meu cliente não valoriza. Então, a gente precisa refletir. Eu estou comunicando corretamente ou o meu cliente, né, a pessoa que estou considerando como cliente, realmente é o público-alvo? Eu estou entregando para as pessoas corretas, né? Então isso é fundamental. É isso. É o mesmo caso do valor do carro. Você não está no lugar certo. Isso, então, exatamente. O lugar certo é você exatamente. Não escolher o cliente certo. Exatamente. Se aquele seu produto não está vendendo para aquele cliente, vamos trocar de nicho, pode vender. Exatamente. É o caso do Charlie do crochê. Por exemplo, ele não sabe o valor que o Charlie do crochê. Por que as colegas de manhã ficam perguntando? Porque elas conhecem. Sabem. Elas sabem aqui. Então talvez eu não seja o público-alvo do seu negócio, Lúcia, tá? Eu só fiz aquele. Mas na barra que eu dei. Não é? Entendeu? Mas pegando esse exemplo, se você fosse fazer Charlie de crochê para vender, teria que ser o público-alvo das colegas de manhã. Vai botar para ir pro baile. Exatamente. E elas sabem quanto vale. Botar um Charlie daquele em cima. Quando manhã bota, ela fecha. Ela fecha. Do maior medo de usar, porque o Charlie vem lá que só anda com essa zona. Vai perder, vai ser uma agonia. Não, eu só ando. Quando ela vai pros bailes, né? Com as colegas, então ela bota esse danado desse Charlie. Aí ela prende na roupa pra não cair. É sério. E pra ninguém pegar. É isso mesmo. E quando ela vai ao sanitário, uma coisa, só pode deixar com uma pessoa de confiança, assim, comigo e tal. Sim. Porque realmente senão aquela pessoa sabe o valor daquela coisa. Exatamente. Então, isso que você colocou muito interessante. Único, né? Virou uma peça única. Pois é, rara, né? Né? Agora, um ponto também, eu falei sobre a questão dos componentes. Vale a pena a gente ressaltar, né? A gente tem muitas pessoas aí que estão nos ouvindo, são empreendedores. Sim. Vale a pena a gente ressaltar que muitas vezes a gente falha por não considerar todos os fatores envolvidos na produção do meu produto ou do meu serviço, né? Então, quando eu vou precificar, eu preciso analisar todos os fatores utilizados na fabricação desse produto. Então, vamos supor que nós tenhamos uma fábrica de chales. Então, nessa fábrica de chales, eu terei custos vinculados ao produto, mas eu também terei custos indiretos. Né? Então, eu vou utilizar a matéria-prima, eu vou utilizar mão de obra, então aí eu vou utilizar energia. Então, é muito fácil eu identificar alguns produtos. Alguns produtos é aquela imagem do iceberg, né? O iceberg a gente só vê uma ponta. Né? E aí a gente olha, quando a gente analisa um chale, então a gente vai ter o custo com a linha, talvez ter custos com outros materiais. Transporte para ir comprar a linha. Mas é aí que vem alguns outros custos indiretos. Eu tenho tempo do meu serviço que eu preciso incluir na minha precificação. Então, o tempo da mão de obra, o gasto com a mão de obra eu preciso incluir. Eu preciso considerar custos indiretos como energia, como custo de limpeza, como custo talvez de internet, como custo de capacitação. Então, eu preciso analisar todo o processo da minha empresa
para que eu não incorra no erro de deixar de incluir algum custo. Então, todos os custos, inclusive, aí eu estou falando de custos, né, que são os gastos vinculados ao meu serviço, ao meu produto, mas eu também tenho despesas que precisam ser inclusas no preço. Então, eu tenho propaganda, eu tenho publicidade, hoje a gente tem a propaganda física, tem uma digital, né? Então, esses gastos para promover as minhas vendas também precisam ser incluídos na minha precificação, no meu preço, além da minha margem de lucro, obviamente. Então, são componentes principais, né, que a gente precisa contemplar para que a gente não incorra o erro de achar que está tendo. Isso é um erro muito comum. As pessoas acharem que está tendo lucro. Jogo 3. Exatamente, né? Achar que está tendo lucro e não está. Nós temos aqui mais 2 participações, sim, certo? Nossos ouvintes. E assim eu gostaria de até sugerir. A gente tentar responder assim e tal. Sim. E começar a encerrar. Certo? Vamos lá. Então aqui a Elaine Cristina, ela está perguntando o seguinte. É mais difícil precificar serviço do que produto? Ela faz essa pergunta e aí coloca assim. No caso, mais uma outra colocação. Precisamos primeiro gerar valor e depois apresentar o preço? Na verdade, ela está com 2 perguntas. Se o que é mais difícil precificar serviço do que produto e se precisa primeiro gerar valor para depois apresentar o preço. Excelentes perguntas. Ótimas obrigado. Excelente. Obrigado, Elaine. O que acontece? Precificar serviço tem uma complexidade maior. Porque quando você tem um produto, você consegue mensurar de uma forma mais fácil o custo daquele produto. Lembrando que eu acabei de citar que tem a complexidade no produto, está justamente em você incluir os custos indiretos, que muitas vezes você não vê. Talvez, se a gente não tivesse aqui um conhecimento específico, você não incluiria, não perceberia que energia que você utiliza, não é? E outros gastos, o transporte para você ir comprar esse material, talvez você não incluísse, porque não é um custo direto. Tá? Mas o custo de um produto tem uma certa facilidade maior, é mais simples, porque tem uma parte que é palpável. Tá? No serviço tem uma complexidade, porque muitas vezes esse serviço ele não utiliza nenhum material. Eu vou simplesmente dar uma aula, eu vou dar um curso. Então, eu vou fazer uma massagem. Então, esse serviço não tem elementos palpáveis, elementos físicos, apesar de que esses serviços geram custos. Né? Então, para eu ministrar uma aula, eu tenho gasto de transporte. Sabe? Semana passada eu estava ministrando uma palestra em Santo Antônio de Jesus, não é isso? Então, eu tenho um custo de transporte, eu tenho um custo com o próprio material que eu vou confeccionar, mas grande parte. Então, no serviço, a gente precisa também mapear todos os custos necessários para eu prestar esse serviço. Agora, eu preciso... Aguenta aí, diga, serviço. Diga. Aguente o serviço. Vai fazer igual um colega da trabalho, né? Aguente aí. Aguenta aí. Aguenta aí. Sabe quem é esse que vai assim? Não. Apresentou há pouco. Foi. Muito engraçado uma história que a gente fez. Aguenta aí. É uma piada, mas é isso que você falou do serviço. Dentro do navio, se quebrou um determinado equipamento. E ninguém conseguia consertar esse equipamento. Chamaram outro. Chegou. Conseguiu uma pessoa, não, tá bom, eu vou consertar. E quando chegou lá, ele olhou para o tamanho, pegou um martelo, um parafuso e deu uma batida no outro. Consertou. Eu só ficou assim. Fechou. Quanto é o seu serviço? Pois. Serviços são 12 milhões. E deu realmente um. Que absurdo! Você não fez nada no serviço dele. Você não fez nada, você só chegou, só bateu o martelo. Ele disse, não, pelo meu serviço. Pelo meu serviço, uns R$12. O restante foi porque eu sabia aonde bater. Então, aí a pessoa, realmente, porque qualquer um poderia ter feito, mas ninguém sabia. Quem sabia era ele. Então, aí é o ponto que você está falando sobre a dificuldade de se dar o preço do serviço. Às vezes você não vai fazer, aparentemente, para quem está vendo,
você não está fazendo nada, mas você se capacitou. Por que é que ele sabia aonde bater? Porque ele se capacitou, ele sabia que ele deu o preço dele e realmente foi. Pois é, então, Siga. é perfeito Siga, essa história, vai. né? É uma história perfeita que, assim, para eu prestar um serviço, eu tenho que ter todo o processo de capacitação. E esse investimento que eu faço para capacitação precisa ter retorno e precisa ser contemplado na minha precificação, né? Então, quando eu estabeleço um preço de um serviço, eu preciso incluir os gastos que eu tenho e também o retorno desse meu investimento. Agora vem a segunda pergunta aí, né? Que está bem vinculado à primeira. Eu devo estabelecer um valor antes, né? Como gerar valor, gerar valor precisamos gerar valor e depois apresentar o serviço. Exatamente. Eu preciso gerar valor. Então, quando eu presto um serviço, eu preciso gerar valor. Porque se eu tiver toda uma capacitação, todo o investimento, mas eu não conseguir comunicar ao meu cliente, né? Essa capacitação, ele vai ter um valor abaixo do meu preço. Se antes de bater o martelo, ele pegasse, ele fizesse, ele subisse, ele olhasse, como a gente vê que alguns fazem isso. Desse um tempo, ele não vai fazer nada, mas ele dá um tempo. Peraí. Ele pega, não, peraí. Isso. Eu tenho que pesquisar isso aqui. Mentira, Isso. ele tá no WhatsApp. Isso. Ó, mentira. Quer dizer, mas aí ele agregou valor. Não, o que eu tô querendo dizer é justamente assim, ó. A gente precisa mostrar, a gente tem que ter a capacidade de mostrar a nossa capacidade, né? O nosso valor. Então, o meu cliente, ele precisa saber que realmente eu sou capaz de atender aquela solução. Eu sou capaz de trazer solução. Eu sou capaz realmente de contribuir significativamente para aquela situação específica, né? Então, no momento em que a gente vai precificar um serviço, eu preciso ter essa capacidade de mostrar. Então, muitas vezes, o meu cliente, ele não conhece do meu serviço. Ele não conhece a necessidade, a diferença de um serviço para um outro serviço, um serviço qualificado para um menos qualificado. Então, a gente precisa ter essa capacidade de mostrar o nosso valor, mostrar nossas atribuições, os nossos atributos, a nossa qualidade, para que o cliente possa perceber. E esse preço realmente é um preço coerente, está adequado ao valor que ele estabeleceu. Muito interessante. É aquela questão da costureira que você vai pedir para fazer um ajuste. E aí ela olha assim e diz assim, esse ajuste aí vai custar R$100. O preço tá caro aquele serviço. Fico meio assim, aí ela vai me dizer, olha, eu faço, fica perfeito, já fiz fulano, beltrano, aí você vai. Na verdade, aquele valor, ela chega ali e costura em 15 minutos. Não é o tempo que ela vai costura, é o conhecimento. O conhecimento que ela já tem, a claro. prática que ela tem, que ela olhou pra mim, ela já viu. Imagina que a pessoa tira de olho, né? Tem gente que é assim, tira de olho a medida. Olha pra você, é X, botou ali em 15 minutos e não pegou. Você não pagou por 15 minutos. A gente está pagando ali por aquele conhecimento prévio, pelo equipamento adequado, pela linha, pela costura, pelo o corte que ela vai dar, certo ou errado. É que se ela der o corte errado já era. Mas se ela der um corte certinho ali, fica perfeito. Na verdade, nós pagamos. Deixa eu fazer outra pergunta pra gente fechar. É que já tinha aqui. Então vai, ele tá dizendo, vamos ligar mais. Que é o David Franco. Ele faz uma pergunta assim: como precificar um produto de uma demanda latente? Como precificar? Um produto de uma demanda latente. Como assim demanda latente? Pronto, então eu suponho que ele quer dizer que é uma demanda que está aí por acontecer, né? Uma demanda que está por acontecer. Quando você vai precificar, como eu falei, né? A gente precisa analisar os componentes internos, né? Então eu vou estabelecer o preço de um produto e eu preciso considerar todos os custos inerentes a essa produção. Mas eu também preciso analisar o meu público-alvo. Isso acontece muito com a empresa automobilística. Antes deles estabelecerem preço de um produto, eles fazem uma análise do preço que o seu público-alvo está disposto a pagar. Então, a partir dessa pesquisa, eles começam a fazer ajuste nesse projeto para que atenda aquela expectativa, né? Chamado o preço-alvo, né? Então, a partir desse preço-alvo, eu vou estabelecendo um custo-alvo e vou adequando aí a esse preço. Então, no momento que eu percebo que eu tenho uma demanda
que vai acontecer, uma demanda que está por vir, eu preciso considerar também esse preço. E aí é interessante que a gente pode utilizar algumas estratégias. No momento em que uma empresa está incluindo um produto no mercado, algumas empresas utilizam estratégias de ingressar o produto com um preço maior, né? Um preço já de início já alto. Um exemplo, quando eu falo de produtos celulares, de celular, quando eu falo de produtos eletroeletrônicos, quando eu falo de produtos de tecnologia, a gente percebe que quando esse produto ele é iniciado, quando ele é lançado, ele é lançado com um preço alto. Por quê? Porque eu tenho um público que está ávido, que está disposto a pagar por esse preço, né? Então, eu estou disposto a pagar por esse preço. Então, esse mercado estabelece preços mais altos para ele conseguir alcançar esse público que está disposto, que é menos sensível ao preço, ele está disposto a pagar por aquela tecnologia, tá? Então, há uma estratégia dessa forma. Uma outra estratégia é a gente ingressar com um produto abaixo do que está sendo trabalhado no mercado. Justamente para quê? Para que eu possa, aos poucos, ganhar a confiança do meu cliente, para que os meus clientes possam conhecer os meus produtos, os atributos do meu produto ou do meu serviço, e a partir daí eu vou aumentando o meu preço. Então, eu posso ingressar com um preço mais alto, um preço mais baixo, ou até um preço neutro, que é um preço que não há diferença no mercado. Tudo vai depender realmente do meu produto, do meu público, do meu produto, do meu público, para que eu possa decidir qual é a estratégia. São algumas estratégias que existem aí, não somente, ou seja, quando eu vou definir o preço do meu produto, eu preciso sim olhar sempre o meu custo. Mas depois, além de tudo isso, eu preciso analisar estratégias de precificação que estão à minha disposição para que eu possa utilizar aquela estratégia mais adequada para o meu negócio. E tudo isso, Mário, você está ensinando aonde? Você está ensinando toda essa questão de estratégia. Pronto. Em detalhes, né? Porque hoje, sei lá. Verdade. Nós estamos vendo que se a gente fosse conversando aqui, a gente vai... nós íamos varar a noite. É verdade. Já ia ter que fazer um café. Vamos partir para o café. Já ia levantar para fazer um café. café. Com um café. Verdade. Diga aí, assim, quando o assunto está interessante, quando a conversa está realmente animada, e hoje nós estamos aqui com o Mário Lopes, ele é contador, ele é professor, especialista nessa parte de custo, né, contábil. Né? Ele é mestre em gerenciamento de contabilidade. E eu tô ficando cansada. Então, passa mais. Então, o que acontece? São muitas coisas e é interessante. Na verdade, vamos avançando, aprendendo cada vez mais. Talvez a gente precise de outro podcast, né? Trazendo detalhes, né? Assuntos assim mais específicos para aprender mais. Continuem assistindo, curtam, compartilhem. Nos siga lá no YouTube, marque lá o sininho para poder, quando tiver as novidades, sempre vai chamar a atenção. Todo sábado às 16 horas nós temos podcasts falando sempre sobre o mundo do empreendedor. E hoje nós estamos aqui conversando com o professor Mário Lopes, falando sobre estratégias para definir preço de venda, que é muito importante para a gente no mundo do empreendedor. Então, Mário, nos diga aí, onde é que os ouvintes, nós, né, podemos aprender mais, né, com você sobre esse assunto. Olha só, então eu tenho um curso, né, um curso digital, que é justamente gestão estratégica do preço de venda. E lá nesse curso a gente dividiu em 3 partes. Então, a primeira parte do curso, o empreendedor, o aluno, ele vai aprender sobre conceito de preço, sobre valor, preço, um pouco que a gente conversou aqui. E lá a gente detalha muito mais as principais estratégias de precificação. Aqui você tem algumas, lá a gente vai trabalhar diversas estratégias de precificação. A gente vai conversar sobre ciclo de produto, né? Então, tem produtos que já estão iniciando no mercado, o que eu vou fazer? O produto está começando a sair de mercado, como é que eu adequo esse preço? Então, lá a gente vai trabalhar detalhadamente sobre estratégias para precificar produtos. E não somente isso.
Aí a gente vai também para a prática. Como calcular o preço? Como indemnizar? Como identificar os componentes de um produto, de preço de um produto? Então a gente vai falar de custo, a gente vai falar de despesa, lá a gente detalha um pouco sobre custos fixos, custos variáveis, né? Margem de lucro. Então a gente vai para a prática. E depois disso, nessa prática ainda, a gente tem algumas ferramentas para a gente analisar. Será que esse preço que eu estabeleci é realmente coerente? Está adequado? Está sendo lucrativo? Então, lá nesse curso também a gente mostra de que forma a gente fazer essa avaliação. E, por fim, a gente ainda entrega de bônus uma planilha automatizada para o empreendedor não ter trabalho nenhum. Com essa planilha, ele vai conseguir calcular, basta preencher os seus dados e os dados, né, do produto, do seu negócio, e a planilha automaticamente já vai calcular o preço coerente, o preço adequado e lucrativo do seu negócio. Inclusive, vocês estão vendo aí, ouvintes, o banner está na tela com QR Code do curso do nosso professor Mário Lopes. É só colocar o celularzinho ali, ó, do QR Code, e você vai direto aí para várias informações sobre esse curso, que é muito importante para nós empreendedores. Realmente é um curso que não pode se perder, tem que ser feito. Olha lá vocês. E já que a gente está falando de preço, quem tiver interesse, acesse o QR Code, que nós estamos justamente com um preço diferenciado aqui para os empreendedores aqui e ouvinte do JMove Podcast, tá? Tá vendo? Aí, tá vendo vocês? Não pode perder essa oportunidade, tá vendo? Para poder aprender mais. Assim, eu estou com muitas dúvidas ainda na cabeça. Eu fui escrevendo aqui, porque aí com o tempo a gente pode elucidar. E aprendi muito. Como eu sou mulher das dicas, eu gosto de anotar, porque tudo isso faz parte, né, do nosso mundo do empreendedor, do nosso dia a dia, na verdade. Acho que na vida, se a gente não conseguir organizar nossos custos, tudo na vida, fica complicado. Então, eu gostaria de agradecer vocês. Agradecer nossos ouvintes que estão aqui conosco, nos acompanhando. Continue acompanhando. No Instagram também. Nós temos, né, a nossa página do Instagram. JMove Podcast. Instagram, o principal é o YouTube, que você vê total, o nosso canal do YouTube, tem tudo. Comentem, compartilhem. E sempre nós estamos aqui com o nosso podcast, todo sábado às 16 horas. Mário, eu quero agradecer você. O que você quiser falar, se quiser dar algum recado, a câmera é toda sua. Com satisfação. O tempo passou muito rápido. A gente tem uma forma de verificar se está sendo bom, é assim, quando a gente perde a noção do tempo, né? Eu quero agradecer a JMove Podcast, a você, Lúcia, a Mima, tá? Pelo convite. Eu tenho certeza que é um espaço aqui que contribui muito para os empreendedores, para os micro, pequenos e grandes negócios. E eu estou à disposição, né, da JMove Podcast, se a gente tiver um outro momento para a gente conversar mais, e também dos ouvintes, se eu puder contribuir com o meu conhecimento, se tiver outras dúvidas, só entrar em contato com a JMove que a gente pode conversar e contribuir aí para o negócio de vocês, tá bom? Até a próxima. Nos veremos em breve.